A morte da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, líder da Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, gerou uma profunda comoção em todo o meio evangélico e repercutiu de forma significativa em diversos círculos, incluindo pastores, cantores, políticos evangélicos e todos aqueles que a seguiam e admiravam seu trabalho. A notícia de seu falecimento, aos 52 anos, pegou todos de surpresa, deixando um vazio imenso entre os que conheciam seu trabalho e sua contribuição ao movimento evangélico brasileiro. Keila Ferreira foi uma líder feminina altamente respeitada dentro da comunidade evangélica, sendo considerada uma das vozes mais influentes e exemplares, especialmente entre as mulheres na igreja. Sua atuação no ministério não se limitava apenas ao contexto religioso, mas também alcançava áreas de educação, cuidado pastoral e apoio a causas sociais, sempre com foco na transformação espiritual e social de seus seguidores. Ao lado de seu esposo, ela desempenhou um papel fundamental na construção e consolidação da Assembleia de Deus do Brás, uma das maiores e mais influentes igrejas pentecostais do Brasil. Keila era muito admirada não apenas por sua dedicação à fé e ao ministério, mas também por seu exemplo de liderança e comprometimento com a palavra de Deus. Ela inspirava milhares de mulheres a se engajarem no ministério e a buscarem um relacionamento mais profundo com Deus. Além disso, era uma referência em termos de organização e gestão dentro da igreja, sendo fundamental para o bom andamento das atividades e eventos promovidos pela Assembleia de Deus. O falecimento de Keila Ferreira, embora inesperado, gerou um grande número de homenagens e manifestações de pesar por parte de diversos setores da sociedade, desde líderes religiosos até figuras públicas. Pastores e líderes de outras denominações se manifestaram, compartilhando palavras de conforto e lembrando o impacto de sua vida e obra na expansão do Evangelho e na transformação de muitas vidas. A comunidade evangélica, de maneira geral, se uniu em oração pelo bispo Samuel Ferreira, seus filhos e todos os familiares de Keila, que ficaram com o desafio de continuar o legado deixado por ela. Embora a causa da morte de Keila Ferreira ainda não tenha sido oficialmente divulgada, especula-se que ela tenha sofrido um mal súbito, o que teria levado ao seu falecimento de maneira repentina. Esse mistério envolvendo sua morte apenas aumentou a comoção, pois muitos se perguntaram como alguém tão jovem e com tanta vitalidade poderia partir tão de repente. Os rumores em torno dessa situação geraram ainda mais especulação, mas o que ficou claro para todos foi a enorme perda espiritual e emocional que sua partida representou para o Brasil, especialmente para as mulheres evangélicas que a viam como um exemplo de fé, resiliência e dedicação ao ministério. A ausência de Keila Ferreira certamente deixará um vazio profundo não apenas em sua família, mas também na igreja e em todos os que foram tocados por sua vida e ensinamentos. A Assembleia de Deus do Brás e todos os seus seguidores terão, agora, o desafio de continuar o trabalho iniciado por ela, mas o legado de sua vida e sua obra certamente perdurará por gerações, como uma marca de dedicação, fé e compromisso com os princípios cristãos. 2 semanas atrás, o pastor Josiel Alves, da Assembleia de Deus de São Luís Gonzaga RS, fez uma live que causou grande repercussão no meio evangélico. Durante a transmissão ao vivo, o pastor alegou ter recebido uma revelação divina que, segundo ele, tinha um alerta urgente para o bispo Samuel Ferreira e a liderança da Assembleia de Deus do Brás. De acordo com o que foi compartilhado por Alves, a mensagem que ele havia recebido de Deus indicava a necessidade de que o bispo Samuel Ferreira e outros líderes da denominação se convertessem ou, pelo menos, revisassem sua postura espiritual, sugerindo que algo em seu caminhar religioso precisava ser reconsiderado à luz da revelação divina. Esse episódio gerou grandes discussões, dividindo opiniões dentro da comunidade evangélica. Para muitos, a fala do pastor Josiel Alves era uma manifestação da direção profética e uma tentativa de alertar a liderança da igreja sobre possíveis desvios ou falhas espirituais que poderiam prejudicar a trajetória da denominação. Outros, no entanto, consideraram suas palavras precipitadas ou até inapropriadas, já que o bispo Samuel Ferreira sempre foi visto como um líder muito respeitado dentro do cenário pentecostal brasileiro, com uma vida devotada à fé e ao ministério. O fato de que a revelação divina foi compartilhada em uma plataforma pública, como uma live, também gerou críticas, com alguns argumentando que questões tão delicadas e espirituais deveriam ser tratadas de forma mais pessoal e privada, em vez de ser expostas para o grande público. Alguns líderes evangélicos sugeriram que o pastor Josiel Alves poderia ter abordado o bispo Samuel Ferreira diretamente, de maneira mais respeitosa e cuidadosa, em vez de fazer esse tipo de acusação pública. A live também levantou uma série de questões teológicas, especialmente sobre o conceito de revelação divina dentro do contexto pentecostal. Os pentecostais acreditam no dom de profecia e que Deus pode falar diretamente com os seres humanos,
mas a forma e o conteúdo dessas mensagens são sempre debatidos. Nesse caso, a revelação do pastor Josiel Alves parecia tocar em um ponto sensível, já que envolvia um dos maiores líderes do movimento, e isso fez com que muitos se questionassem sobre o papel do profeta na igreja e a legitimidade das mensagens que afirmam ser inspiradas diretamente por Deus. Além disso, o momento em que essa revelação foi trazida à tona também não poderia ser ignorado. A morte da bispa Keila Ferreira, esposa do bispo Samuel Ferreira, havia acontecido recentemente, e muitos acreditavam que a comunidade da Assembleia de Deus do Brás ainda estava se recuperando emocionalmente desse luto. O anúncio de uma revelação divina e uma possível chamada à conversão nesse contexto pareceu ainda mais controverso, pois muitos consideraram que o pastor Josiel Alves não estava levando em consideração o momento de dor e fragilidade pelo qual a família Ferreira estava passando. Apesar da controvérsia, a live também gerou uma série de debates e reflexões dentro da comunidade evangélica sobre como os líderes devem lidar com as revelações divinas e a disciplina espiritual dentro da igreja. Muitos se perguntaram se esse tipo de chamada à conversão deveria ser feita em público ou se deveria ser tratado de maneira mais privada, dentro de um espaço de oração e discernimento. A repercussão foi tamanha que, nos dias seguintes, vários pastores e líderes da igreja se manifestaram publicamente, alguns apoiando o pastor Josiel Alves e outros defendendo o bispo Samuel Ferreira e sua trajetória espiritual. Esse episódio, além de gerar discussões internas na igreja, também chamou a atenção de seguidores e admiradores de ambos os líderes, que estavam divididos entre apoiar a autoridade do bispo Samuel Ferreira ou questionar sua necessidade de uma nova conversão. No final das contas, o incidente se tornou mais um episódio importante dentro do cenário religioso brasileiro, levando a comunidade a refletir sobre o papel da liderança espiritual, da disciplina na fé e da maneira como as mensagens de revelação divina devem ser comunicadas, principalmente em momentos de vulnerabilidade e mudança.